Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Muito boa noite. Como foi referido, estamos no programa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima. O tema de hoje do programa é interessante, como alguns dizem que todos eles são interessantes. O tema é Paróquia, : como se reza e como se faz comunhão. E participam neste programa eu, José Lima, Luís Pinto e André Lousinha, que já tem estado neste programa várias vezes. Eu convido os ouvintes a escutarem não só a música, mas o que se vai afirmar neste programa. Bom programa, boa noite. Igreja Presente, com o programa Paróquia, como se reza e se faz comunhão. Ao preparar o programa, li uma frase que vou repetir porque acho muito interessante. Convida Deus para participar no teu dia-a-dia. Vivemos em tempo de contrastes. A memória histórica vai registar estes anos em que vivemos como anos de guerras e alterações climáticas, de conflitos sociais que ofendem a dignidade humana. O tema de hoje, como foi anunciado, procura chamar a comunidade à sua consciência. E assim lemos na carta aos Efésios: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. A Bíblia fala-nos constantemente da contemplação da oração. Por que é que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. E agora vou contar alguns episódios que eu vi e me apercebi. Estava na saída da Igreja da Sagrada Família e vejo uma senhora, já de idade, muito bem adornada, empurrando um carrinho de bebê. Não estava ninguém na igreja e eu fiquei admirado. Como é que depois de tudo terminado, esta senhora, avó, vem à igreja com um netinho no carrinho. E ela foi subindo, até junto do altar. E eu, com um pouco de curiosidade sadia, fui cumprimentar a senhora e perguntei-lhe: é seu netinho? Sim, é meu netinho. Eu senti vontade que ele viesse a um espaço onde se reza, onde se celebrou a Eucaristia há tempo. A criança é novinha, ainda não entende muito estas coisas, mas talvez lhe fique uma imagem dentro dela. Perguntaram a um jornalista se ele gosta de entrar numa igreja com gente lá dentro a rezar ou a cantar, ou se gosta de entrar numa igreja para orar
e a igreja vazia. Resposta pronta do jornalista, com a igreja vazia. E resumia, assim, sou eu e ele que nos encontramos. São episódios, mas são episódios que têm uma certa mensagem. Quando estudante em Braga, convidámos um artista de teatro, tenho a impressão que é do grupo Fernando Pessoa, para vir a ensaiar umas peças de teatro para o Carnaval, com rigor nas cenas. E um dia assim na conversa, ele não era pessoa de frequentar muito a liturgia católica, pedimos-lhe para ele recitar o Pai Nosso. Ele não sabia o Pai Nosso de cor, damos-lhe uma folhinha que tinha o Pai Nosso. Ele recitou o Pai Nosso de tal modo que nós ficamos encantados. A linguagem, o tom de voz, como é dizer, o gesto, uma vez ou outra que fazia, assim, sim senhor, muito bem. E agora, saindo destas experiências, que acho que são interessantes, não sei o que é que os ouvintes dirão, mas são interessantes, porque nos levam a outros universos. Um padre da Arquidiocese de Braga, o padre Tiago Freitas, quis fazer um doutoramento e escolheu para o seu doutoramento, para apresentar em Roma, Paróquias do Futuro. Não sei se o nome está bem correto, mas o facto é que, lendo partes do livro ou conferências que ele tem dado, nós temos muito que andar. E, a certa altura, ele diz mesmo que nós ainda temos uma divisão paroquial que é do tempo do Concílio de Trento e é preciso avançar. Apresentou o livro em Braga e o arcebispo da altura, Dom Jorge Ortiga, disse mesmo: o padre Tiago Freitas tem razão naquilo que diz. Temos muito caminho para andar. Bom, mas o tema hoje é rezar. Rezar. O que é rezar? Todos nós temos a nossa experiência. É falar com Deus. E há memórias da infância que no princípio do dia são recordadas. Bendito seja a luz do dia, bendito seja quem a cria, bendito José e Maria. Isto é bonito. O pai com os filhos. Naturalmente, muitos conhecem esta oração. E assim começava-se o dia naquela casa. Mas eu vou dar a palavra ao nosso amigo Luís Pinto, que muitas vezes comparece para este trabalho. Mas afinal, o que é orar? Luís Pinto. Em primeiro lugar, boa noite a todos os ouvintes do Igreja Presente, também a vós, que estáis aqui comigo mais uma vez. Orar. O que é rezar? O que é respirar? São momentos fortes de intimidade com o Senhor. A oração é esta união, quase como se fosse acompanhar a nossa respiração, santificando todo o nosso dia através deste louvor constante a Deus, quer nos nossos trabalhos, nas nossas ações, nos nossos momentos. Claro, depois há os tempos fortes da oração, e aqui podemos distinguir, já falámos nessa oração individual, em que se procura estar a só num momento de contemplação, de silêncio, mas é muito importante é também a oração comunitária, e não se pode viver sem este tempo forte também. Aliás, o programa eu penso que até será mais até sobre esse propósito de estarmos juntos. Como é bom estarmos juntos, não é? Como diz, como falava, ou como fala o Salmo 133, mais tarde falaremos sobre ele como forma de oração.
como é bom estarmos juntos. Então, louvar o Senhor nós podemos fazer de várias maneiras, com várias atitudes corporais, em vários momentos, quer comunitariamente, quer sozinhos. Onde dois ou três tiverem o meu nome, eu estou ali no meio deles. Mas claro que o Senhor também está, se nós fazemos uma visita ao Santíssimo. Hoje em dia vê-se muito pouco. As pessoas entrarem no templo, na igreja, e ajoelharem-se perante o Santíssimo e contemplarem, estarem ali em silêncio. Não é preciso dizer nada, como fazia o Santo Cura de Ars, não é? São João Maria Vianney. Eu olho para ti, tu olhas para mim e olha, estamos aqui. Esta contemplação é importante, mas, como eu já disse há pouco, é muito, eu diria, fundamental, e sem isso não existe comunhão, estarmos juntos em comunidade, à volta da mesa da Eucaristia. E isto eu acho que é talvez o propósito mais importante de todos. Sem Eucaristia não existe comunidade. E eu diria mesmo, acho que não vou dizer nenhuma heresia, que é mais importante a Eucaristia que todo o louvor que os santos, ou os anjos, ou Maria dão ao Senhor. Portanto, a Eucaristia é um momento de viver a realidade do sacrifício de Cristo ali, mais uma vez, está a acontecer ali. Estamos a reviver, estamos a viver com todo o coração, com toda a alma, todos, comunidade, todos juntos à volta do altar. Portanto... Luís Pinto, dá-me licença. Sim. Há aquela frase que, no fundo, tem a sua raiz na doutrina do Vaticano II. A Igreja faz a Eucaristia faz a Igreja. Pois, realmente só se começou o concílio, foi importante, há bocadinho estávamos a falar, acho que em off até, sobre a questão de, muitas vezes vivemos ainda no tempo de Tridentino, estávamos a falar dessa questão que é muito importante. O concílio teve aquele período de implementação a nível da liturgia, ali até aos anos 80, um bocadinho anteriormente, talvez que o Papa João Paulo II começasse em força a viver-se o espírito mesmo do concílio. Antes ainda era tudo novidade, ainda estávamos em período de adaptação, e agora já se vive, depois a partir do Papa João Paulo II, creio eu, já se vive então o concílio com toda a intensidade, com uma dimensão maior, mas ainda não na sua plenitude. Exatamente, a missa, portanto, a missa é algo, não é só apenas um evento social, não é? Eu acho que é bastante mais do que isso. Aqui, como dizia Jesus, Jesus Esquiza, melhor dizendo, para falarmos aqui como é o correto nome em espanhol, a Eucaristia é um direito fundamental da comunidade batizada. Todos nós que somos batizados nos juntamos à volta do altar para celebrarmos, para vivermos, para levarmos dali, porque a Eucaristia não fica só ali. Se ficasse só ali, se fosse só aquele grupo que se juntava ali à volta da mesa, sim, é importante. Mas depois é o que levamos, é a missão, é o que levamos para o mundo, este testemunho de um Cristo ressuscitado, de um Cristo que salva, é de um Cristo que está aqui pronto, mas que se serve das minhas mãos, dos meus pés, que se serve da minha voz para chegar ao meu irmão e para criar comunidade. Isso eu acho que é o mais importante. Portanto, não podemos nunca esquecer que nós, como dizia muito bem o doutor, a Eucaristia faz a Igreja e a Igreja faz a Eucaristia. Portanto, nós somos Igreja porque estamos à volta da Eucaristia. Senão não fazia sentido. Igreja, estou a falar da comunidade. E uma comunidade só existe, só tem sentido à volta de Jesus que se faz ali presente no meio de nós. Luís Pinto, deixa-me tratar assim, mas quem é que celebra? Celebramos todos. Todos nós somos... claro que há um presidente, não é? O sacerdócio ministerial está lá, é um serviço, mas é como serviço. Daí voltarmos outra vez a beber no concílio, não é? Se formos ver, creio que na Gaudium et Spes, onde aparece isso bem, não sei agora se é no 10,
por aí será. Mas é muito importante, portanto, esta igreja ministerial, mas a ver que há uma igreja dos fiéis. Todos somos igreja. Todos nós, os leigos, o clero, todos somos igreja. Têm papéis distintos, mas todos somos, todos fazemos parte desta unidade. Claro, os fiéis no seu papel, mas também são sacerdotes. Há o sacerdócio comum dos fiéis, que é muito importante, sacerdotes, profetas e reis. Através do batismo, nós somos também sacerdotes. Aquilo é também assumir ali o nosso sacerdócio. É evidente que depois há um serviço, não é? O serviço ministerial, mas esse serviço só tem sentido no seio da comunidade e dos fiéis não ordenados. Senão não era necessário. Para que então o sacerdócio ordenado? Ele existe como função de serviço a toda a igreja, a todos os outros que não são ordenados, mas que todos são sacerdotes. Claro, uns ocupam um papel diferente, um serviço diferente, um carisma diferente na igreja, mas todos somos importantes, porque todos celebramos a Eucaristia. Quando se celebra, tem um presidente, por isso é que diz lá, é o presidente, o sacerdote, não é? Mas depois tem todo o povo de Deus que está ali à volta. Todos somos povo de Deus, não é o povo de Deus, todos somos povo de Deus, incluindo os padres, os bispos e o Papa. Não sei se era isto a pergunta que me fazia, mas... Era porque dá a impressão que muitas celebrações, de modo especial dominical, que ainda o que preside, o sacerdote, é, por assim dizer, é ele que preside, e sou eu que celebro. Não. Tanto que ainda existe esta linguagem: vou ali à igreja tal assistir à missa. Sim, é incorreto. Pois? Não, nós quando vamos à Eucaristia, vamos celebrar também. Todos celebramos a Eucaristia. Claro que o sacerdote, de uma forma ministerial, está ali em persona Cristo. Ele consagra o pão e o vinho, mas esse pão e o vinho é para todos. É para o sacerdote e é também para todos os que estão ali a celebrar com ele. Os fiéis, todos os fiéis. Assim até que há, salvo erro, recomendações, e digo isto com reserva, que um padre celebrar a missa sem ninguém, sozinho, não faz grande sentido, não é? Ou não faz sentido, diria mais. Desculpem, a celebração é uma festa, mas é uma festa da comunidade. Tem que ter ali gente, não é? O sacerdote não vai celebrar para ele próprio. Está a celebrar comunitariamente. E para nós a celebração da Eucaristia é o ato mais, vamos dizer, mais digno, mais elevado. Sim. Que foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Claro. Fazer isto em minha memória. Mas o nosso amigo André Luzinha está mesmo a pedir a voz, a pedir a palavra. Estou a ouvir-vos com a maior atenção, mas aproveito para saudar tanto o Celso, o Dr. Zé Lima, o Luís e todos quantos nos ouvem aqui na Rádio Geice e que estão aqui também de certa forma em comunhão connosco nesta transmissão. É óbvio que se formos à raiz da palavra, à raiz latina, é como disse o Dr. Zé Lima, a oração é falar, é pedir. No fundo é um encontro e um diálogo com Deus. Não é? Portanto, a oração é um encontro e um diálogo com Deus. Em cada um... Se me permite, André Luzinha, há um livro que me foi oferecido quando era menino e moço, que tinha o título muito interessante: A Força que Vence a Deus. E então a gente lê o livro, que é a oração, cá está, a contemplação é a força que vence a Deus. Quer dizer, nós pedimos, solicitamos, ou nem é preciso solicitar, basta usar a mente, estarmos em contacto com Deus. A força que vence a Deus. Andei a procurar, a ver se lá no meio dos livros, ver se ainda localizava o livro. Eu dei há tempos a parte da biblioteca e ainda consegui. A força que vence a Deus. Exato. E cada um, de certa forma, encontra o seu espaço e o seu tempo para esse encontro, não é? Com Deus. Portanto, tem que ser, é muito pessoal.
é muito individual. Não há formas nem conteúdos próprios, são individuais. Mas se quisermos, e se calhar é um bocadinho essa a minha leitura também da oração, procurar a forma da oração mais primordial, temos que ir buscar se calhar o Evangelho e até o exemplo de Cristo. Como é que Jesus rezava? Neste diálogo com Deus, neste encontro com Deus, como é que ele o fazia? E nós temos que ser humildes e reconhecer que é a forma mais pura da oração. Isso é uma palavra muito importante. No trabalho que estive a preparar e tudo mais, dizia aqui, para fazer uma verdadeira oração, há necessidade da humildade. Sim, sim. Isso muito bem. E eu, enfim, daquilo do pouco que conheço até do Evangelho, encontro aqui 3 momentos que são, digamos, são momentos de vida de Cristo, que estão retratados nos Evangelhos e que são representativos disso. Um deles até já referiu, que é a oração do Pai Nosso, do Evangelho de São Mateus, portanto, que é uma oração completa. Tenho o pedir o pão, o agradecer, tenho o perdão também, o pedir perdão e o perdoar os outros, é uma oração completa. E Jesus ensinou-nos essa oração porque é uma que podemos usar em qualquer circunstância. Penso eu que é mais abrangente. Mas há um outro momento do tal encontro com Deus, do tal diálogo com Deus, que é no Jardim das Oliveiras, não é? No Getsemane, portanto, do Evangelho de São Mateus, que é um momento diferente, é um momento de dificuldades. Cristo ia ser julgado, era um momento até de fragilidade, Sim. e pediu, não se faça a minha vontade, mas a tua. A oração também é isto. Neste diálogo, é mostrarmos a nossa fragilidade, os momentos em que estamos em dificuldades e pedir no fundo, ajuda para enfrentar essas dificuldades. E pode ser também, e lá está, um terceiro momento, desse encontro com Deus na cruz. Quando Jesus foi crucificado, conseguiu, naquele contexto particularmente difícil, que é retratado no Evangelho de São Lucas, pedir a intercessão pelos inimigos, ou seja, Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Isto é de uma grandeza que nos prova, por um lado, que a oração não é só para pedir coisas, pode ser para agradecer, Claro. ou pode ser também para pedir também pelos outros. Neste caso, até estava a desculpabilizar os outros pelo ato que fizeram contra ele. E a raiz da oração é um bocado isto. É procurar também como é que Jesus estabelecia esse diálogo e procurarmos nós também seguir um bocadinho essa filosofia. E por outro lado, perceber que a oração é para todos. E eu até pela minha formação na área científica, podia-se pensar, mas quem está na área científica procura sempre respostas para tudo por via da ciência. E nós temos exemplos notáveis de pessoas da ciência que tinham uma relação especial com Deus, mesmo aprofundando todo o conhecimento, reconheciam que ele era limitado. Eu não queria aqui ser muito exaustivo, mas, por exemplo, vou dar aqui o exemplo do que dizia, por exemplo, Louis Pasteur. Portanto, ele dizia que um pouco de ciência pode afastar-nos de Deus, mas se aprofundarmos muito, aproximamos-nos dele. Isto prova a limitação do conhecimento científico. Há sempre um momento em que nós percebemos que o próprio conhecimento é limitado. Neste encontro com Deus também a própria ciência tem limitações. Ou até, por exemplo, tinha aqui o exemplo do Thomas Edison, que foi um grande inventor, teve 1200 patentes, descobriu imensas coisas e dizia ele que tinha a máxima admiração por todos os engenheiros, ele próprio era engenheiro, especialmente o maior de todos, que era Deus, dizia ele. Portanto, acima de tudo isto, do conhecimento que ele aprofundava, estava a grandeza de Deus. E a oração, para mim, é isto, é reconhecer a nossa humildade perante algo que nos transcende e conseguirmos estabelecer esse diálogo e esse encontro, procurar o encontro. Há uma frase que eu me lembrei nestes momentos, que é: a oração é a respiração do coração. Nós podemos ter esta respiração em qualquer lado. Ou olhar o oceano, ou o rio, ou a montanha, ou olhar os animais,
a natureza. Aliás, há tempos surgiu aquela frase que é: a natureza é a grande catedral de Deus. A criação, a grande catedral de Deus. Então, a respiração do coração é o estado de oração. Nós vemos Santa Teresinha, o que ela diz realmente acerca da oração. A oração, para ser verdadeira oração, não é nós citarmos palavras e tudo mais, mas é entrarmos em contemplação, contemplar a bondade de Deus, o carinho de Deus. Mas estamos no intervalo, vamos fazer um intervalo, mas eu não queria passar essa música antes de falar do seguinte. Estive a procurar uns livrinhos a falar sobre a oração. É este livrinho pequenino, Rezar com a Igreja, que tem os salmos da manhã, no meio-dia, ao fim da tarde, à noite, Rezar com a Igreja. Como nós já falámos do domingo, cá está o dia do Senhor, em que aqui há uma descrição da celebração do domingo pelo São Justino no ano 165, como era celebrado o domingo. É curioso. Mas vamos no final fazer referência a este livro que comprei devido a um amigo me falar nele. O silêncio, ou melhor, a força do silêncio. A força do silêncio. Muito bem, agora vamos ouvir um tema musical. Esperamos que esta música tenha elevado os espíritos dos nossos ouvintes, porque a música eleva-nos. André Lousinha, no final da sua intervenção, citou precisamente o ensinamento do Pai Nosso por Jesus Cristo, que está em São Lucas, capítulo 11. E se me permitem, eu vou ler essa parte porque a acho muito oportuna. Sucedeu que Jesus estava algures a orar. Quando acabou, disse-lhes um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou os seus discípulos. Disse-lhes ele: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos o nosso pão de cada dia. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação. E agora São Lucas escreve sobre a parábola sobre a oração. Disse-lhes ainda: se algum de vós tiver um amigo e for ter com ele a meio da noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou agora de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá dentro: Não me incomodes, a porta está fechada, eu e os meus filhos estamos deitados, não posso levantar-me para te dar. Eu vos digo, embora não se levantar para lhes dar por ser seu amigo, ao menos levantar-se-á devido à impertinência dele e dar-lhe a tudo quanto precisarem. E São Lucas continua e fala, ou escreve: confiança na oração. Digo-vos, pois, pedi e ser-vos-á dado, procurai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe,
Quem procura, encontra. E ao que bate, abrir-se-á. Qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedem. E agora recordamos também outras frases do Evangelho acerca do atendimento. O comentário a este texto do Evangelho, Luís Pinto. Eu fixei-me aqui muito logo no início, claro, a oração do Pai Nosso, esta oração maravilhosa, a perfeita oração do cristão, mas no início, quando o apóstolo perguntou: Senhor, ensina-nos a rezar, ensina-nos. Eu sublinho aqui o ensina-nos. Porquê? Isto remete-nos precisamente para a comunidade. Ele não disse ao Senhor, ensina-me. Ele disse, ensina-nos. E, portanto, este ensina-nos remete-nos logo aqui para a missa, que é a oração mais completa que nós temos na nossa comunidade. A oração perfeitíssima é a missa. E a esse propósito, eu acho que a paróquia atinge o seu auge na celebração eucarística. Não há dúvidas. Portanto, eu lembrava aqui um autor que por acaso já li e gosto muito, que é o Anselmo Grun, que é um monge beneditino alemão. Ele diz-nos que a missa, na missa o nosso corpo reza com a alma. Reza com a alma. O gesto de estar de pé durante o Evangelho é a afirmação da nossa dignidade de ressuscitados, quando nos elevamos. Todo o gestual do ritual de ajoelhar, levantar, etc. Mas aqui, nomeadamente, quando escutamos o Evangelho, também o ajoelhar no momento da consagração é o reconhecimento da nossa humildade perante o mistério, aquele mistério que está ali a ocorrer naquele momento preciso. Ele está a ocorrer realmente ali, como ocorreu lá em cima, como ocorreu há 2000 e tal anos atrás no Calvário. É aquilo que está a acontecer. E eu às vezes fico assim um pouco, eu não fico indignado, claro que cada um é que sabe, mas e pode haver até que haja pessoas que estejam com problemas nos joelhos, mas vê-se tanta gente que se podia ajoelhar naquele momento tão sagrado, num momento de adoração ao Senhor, e ficam ali de pé, outros se calhar alguns até sentados. Se calhar devíamos refletir um bocadinho sobre isto, não é? Se não deveríamos mudar este tipo de comportamentos. Claro, podendo, se eu tenho uma dor valente nos joelhos, não me vou ajoelhar que ainda vou ficar pior. Mas num ato de adoração, ajoelharmos perante aquele mistério tão grande que se está ali a passar. Mas a Eucaristia exige a oração unânime, todos. Os Santos Padres, que já falámos aqui do São Justino, ainda agora há pouco, insistiam que a oração feita em comum tem uma força invencível. É velho aquele ditado que o molho de varas ninguém as consegue partir. Nós todos juntos, a nossa forma de estar perante o Senhor, se estivermos em união, verdadeira união. Por isso, também há bocadinho falávamos da questão do pedir perdão. Lá está outra forma também de ser, desta humildade que é necessária. Se estamos ali à volta do mesmo Senhor, todos a querer comungar, mas estamos de candeias às avessas com os nossos irmãos, então estamos a ser mentirosos, como dizia São João, nas cartas de São João, não é? Não podemos ser mentirosos, temos que ser autênticos, estamos ali, temos que, antes de dirigirmos ao nosso irmão, pedir perdão, se for esse o caso, não é? Ou reconciliar-nos com o Senhor através da confissão, que é um sacramento. Há muita gente que se esquece e parece que tem medo de ir ao padre confessar-se, mas acho que devíamos ter essa humildade também. Portanto, quando a comunidade aqui, a nossa comunidade concreta, Nossa Senhora de Fátima, reza a uma só voz, ela torna-se o corpo de Cristo. É importante. As devoções, como o terço diário, que irei falar agora daqui a pouquinho, se me for permitido, gostava de dar aqui um elenco de tudo, como é que a gente reza na nossa paróquia, como é que a nossa comunidade reza, mas já vamos falar.
O terço diário prepara-nos para esse momento maior, é uma espécie de um átrio que nos conduz ao santuário da Eucaristia. E a esse propósito eu gostaria aqui de lembrar os nossos irmãos que todos os dias temos terço, quer aqui em cima na Sagrada Família, quer na paróquia. Portanto, temos o terço às 8 da manhã, seguido depois da Eucaristia, e depois, que a Eucaristia às 8h30, portanto, terço às 8, e às 8h30, Eucaristia, Sagrada Família. Na paróquia temos o terço às 17h45, e depois temos às 18h15, Eucaristia. Isto aqui embaixo na paróquia. Temos também depois às primeiras quintas-feiras de cada mês temos as vésperas, a oração de vésperas, e aqui insere-se também nesta oração, que é a oração oficial da Igreja, que é a liturgia das horas, mas nós rezamos-la em comunidade pelo menos uma vez por mês. Vê-se muita pouquinha gente. Nós gostaríamos de contar com mais pessoas, porque é um momento forte também de unidade à volta da oração, desta oração tão bela como são as vésperas. Mas quem quiser fazer, obviamente pode fazer em casa. Estes tempos litúrgicos podem ser seguidos através da liturgia das horas, exatamente como esse livro aí, Rezar com a Igreja, que o Dr. José Lima mostrou. Mas existe também, para quem quiser ir mais além, ter mesmo o próprio livro da liturgia das horas, ir seguindo laudes por aí fora, horas intermédias, completas, a oração da noite, e vésperas, oração da tarde. Depois temos as primeiras sextas-feiras, a adoração ao Santíssimo Sacramento. E sábados temos na Sagrada Família, temos terço e adoração também seguida de adoração ao Santíssimo. Nos dias 13, na Capela da Senhora das Necessidades, às 21 horas, temos o terço. Durante o mês de maio, já agora que são tempos fortes, temos na Igreja Paroquial às 17h45 o terço, também de uma forma especial, não é? Como sabeis, também na Senhora do Alívio às 15 horas e na Senhora das Necessidades às 21. Depois, nos tempos fortes que já falámos, temos também, por exemplo, ali na Quaresma, às sextas-feiras, temos a Via Sacra, etc. Mas vocês vão estando atentos à luz dominical e aos avisos que são dados no final da Eucaristia. O Senhor Padre avisa sempre e pronto. Portanto, é muito importante estarmos atentos a estes tempos de vivência em comunidade, não é? Porque esta oração comunitária é muito importante. Claro, também quando falávamos há bocadinho da liturgia das horas, e para terminar, a liturgia das horas é bom, e há muita gente que reza, que a faz, mas se conseguirmos fazer comunitariamente, pelo menos esta vez por mês, estas quintas-feiras, seria bom também estarmos presentes. Há uma frase na Sagrada Escritura, na Bíblia, que diz que se quiser alguma coisa do meu Pai do Céu, entra no teu quarto, fecha a porta e reza. Cá está, com humildade, como se disse, que o teu Pai te atenderá. André, Luzinha, comente. Exato. Lá está. E é a chamada oração individual, não é? E agora fazemos a ponte para a comunidade, mas nós também não podemos viver, como dizia o Luís, sem a comunidade. Há momentos em que precisamos, se calhar, de estar nesse diálogo individual, e há outros em que devemos estar em comunidade também a rezar, e não só, não é? Na partilha do pão, por exemplo, a Eucaristia é um exemplo supremo de vida comunitária. Juntamos-nos todos na Eucaristia e vamos partilhar o pão, que, como o Papa Francisco dizia, ele referia-se à comunhão como a grandeza de Deus num pedaço de pão, não é? O que ele dizia, uma coisa pequena, mas que tem a grandeza de Deus. E esta vida em comunidade é importante porque nós, numa sociedade atual, estamos exatamente no oposto, não é? Caminhar para o individualismo e para um certo egocentrismo que gera indiferença a tudo o que se passa em relação aos outros. E, portanto, tudo que seja chamar as pessoas para a vida em comunidade, e lá está, na oração comunitária, mas principalmente na Eucaristia, é um momento de encontro e de partilha, é fundamental para nós não nos distrairmos desta tendência de arrastamento para o individualismo. O André Luzinha está a falar um tema interessante da comunidade. Eu tive o conhecimento que um bispo
de uma diocese ali entre Rio de Janeiro e São Paulo, foi apresentar o padre que nomeou para as paróquias, para aquela zona de fiéis, e disse ao povo: o padre fulano não vem aqui para dizer missas, o padre fulano vem aqui para construir a comunidade, e é a comunidade que celebra. E diz que ele que insistiu, cá está, falou na comunidade. A comunidade é muito importante. Mas eu lembrei-me de perguntar ao Luís, a André, um outro aspecto, que é uma missa com crianças, com jovens, com adultos e com pessoas de idade. Até que ponto a liturgia, neste caso a celebração do centro da liturgia é a Eucaristia, responde na mesma celebração a este grupo múltiplo. Sim, sim. Aliás, eu agora aproveitava também para citar mais uma vez o Papa Francisco a esse respeito. O Papa Francisco até foi numa missa no Ângelus, num domingo de 6 de junho de 2021, que era precisamente a solenidade do Corpo de Cristo, e ficou registado isso. Ele usou uma expressão que eu acho que é universalista, que é: a Eucaristia não é o prémio dos santos, é o pão dos pecadores, dizia ele. Isto ficou escrito como... é uma visão universalista. Nós não podemos olhar, do meu ponto de vista, para a Eucaristia como algo que é só para um grupo restrito de pessoas que se consideram exemplares. Porque senão, se calhar nenhum de nós poderia lá participar. Não é? Portanto, nós temos que ter este reconhecimento das nossas falhas, das nossas faltas, ter a humildade de reconhecer, retirar de nós um bocado este orgulho que às vezes nos domina, e reconhecer essa fragilidade, o facto de sermos pessoas com falhas, sermos pecadores, e a Eucaristia, lá está, esta partilha do pão em comunidade é para todos, e que fique bem claro. E o Papa Francisco, eu queria frisar isto porque nós às vezes precisamos deste refrescamento, de vez em quando vamos-nos fechando e é preciso vir alguém que nos abra, não é? Portanto, que seja mais universalista, e o Papa Francisco foi muito claro nisso. Muito bem, o nosso tempo está aí para o fim. O Pinto tem ali um salmo, não é? Sim. Faz favor. Vede como é bom e agradável que os irmãos vivam unidos. É como óleo perfumado derramado sobre a cabeça, a escorrer pela barba, a barba de Arão, a escorrer até à orla das suas vestes. É como o orvalho do monte Hermon, que escorre sobre as montanhas de Sião. É ali que o Senhor dá a sua bênção, a vida para sempre. E agora gostava de trazer aos ouvintes do programa um pequeno texto, precisamente desse livro, A Força do Silêncio, contra a ditadura do barulho, do cardeal Roberto Sará. É um livro que tem sido muito procurado. Sem silêncio ficamos privados do mistério, reduzidos ao medo, à tristeza e à solidão. É tempo de reencontrar esse silêncio. O mistério de Deus, a sua incompreensibilidade, é fonte de alegria para qualquer cristão. A cada dia rejubilamos ao contemplar um Deus insondável, cujo mistério é inesgotável. A própria eternidade do céu será a alegria, sempre renovada, de entrar mais profundamente no mistério divino, sem nunca o esgotar. Só o silêncio pode traduzir essa alegria. Nós calamos-nos porque as palavras de que as nossas almas querem viver não se exprimem em linguagem da terra. Dizia um cartucho, cujo nome desconhecemos, em silêncio, Cartucem. O nosso programa chegou ao fim, não esgotamos o assunto, mas esperamos que
o que aqui foi realizado tenha contribuído para a formação que nós precisamos, a formação contínua. Quero agradecer ao André Lousinha por estar presente e a sua intervenção, ao Luís Pinto, do mesmo modo, como habitualmente, e ao nosso sonoplasta Celso Carvalhosa. Muito boa tarde e esperamos que o tempo melhore um pouco e que o sol irradie a luz que é sempre uma luz divina. Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.